Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou continuar a nossa série comentando para vocês sobre o capítulo 3 de Mateus, né? Ali o capítulo 3 de Mateus, ele trata exatamente do batismo de Jesus, né? E a mensagem de João Batista, né? O interessante, pessoal, é que João Batista ele é considerado uma espécie de precursor de Jesus, né? Ou seja, ele veio antes de Jesus no sentido de divulgar que o reino estava próximo, né? Que o Messias estava ali por chegar, né? E muita gente estava ali acudindo, né? Indo àquele local para saber conhecer mais daquela mensagem, o que ali estava acontecendo, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, o batismo nesse período, ele, como regra, ele não era aplicado aos próprios judeus. Na realidade, existia, no caso, uma comunidade que se localizava, que era chamada a comunidade de Qumran, né? Que era uma seita separada que tinha ido para o deserto, e essa comunidade de Qumran, eles realizavam batismos. E também eram realizados batismos também por aquelas pessoas que se convertiam ao judaísmo, né? Então os chamados gentios, né, que eram os não judeus, né, eles eram também batizados quando eles buscavam se converter ao judaísmo, deixando a idolatria com relação aos antigos deuses de Israel, no caso antes da chegada do judaísmo ali, no caso. Então, eu poderia dizer assim, que o batismo não era uma coisa desconhecida, né? Uma curiosidade para vocês, pessoal, interessante, quando eu estive em Israel, vários dos batismos são feitos num local que é chamado de Ardenite, né? Pessoal, é um local muito bonito, assim, no caso, no Rio Jordão, onde a água é bem clarinha, parece até uma água assim, parece um Caribe, assim, uma água bem de praia límpida, né, no caso. Só que é, aquilo ali, pessoal, na realidade não é o local onde ocorreu exatamente o batismo de Jesus. Isso eu só vim a conhecer numa outra viagem que eu tive, onde eu estive na Jordânia, né? E aí ali está marcado ali um local onde possivelmente era o exato local do batismo, pessoal. Um local barrento, feio, né, pessoal? E aí eu fiquei pensando também, pessoal, assim, nessa coisa da mensagem do evangelho, né? Muitas vezes a gente só quer o luxo, só quer o melhor de tudo, e Jesus, ele vai a um local, né, que não tem nada disso ali, até para se batizar, ou seja, ele já havia nascido na gruta, né, um local sem nenhum tipo de conforto, e agora estava ali 30 anos depois, né, já ali no caso, sendo batizado também num local realmente bastante barrento, sem nenhum tipo de, eu diria assim para você, de formosura ali no local, né? E o interessante no caso, que nesse local, esse Ardenite, pessoal, eu vi uma coisa que realmente me deixou muito triste, que ali eu via lojas vendendo, por exemplo, terra de Israel, não sei o que de Israel. Então essas coisas que não tem nada a ver com o evangelho no caso, né? Então muitas vezes a pessoa compra aquilo ali. Em algumas igrejas até você já deve ter ouvido falar dessas igrejas neopentecostais vendendo terra de Israel, sal de Israel, não sei o que, como uma forma de angariar recursos, né, pessoal? Então é uma coisa realmente que causa perplexidade, né, para quem efetivamente sabe que isso aí é uma idolatria, né, e que na realidade todo o poder está apenas na pessoa de Jesus, né? Então, pessoal, o que aconteceu, pessoal, ali no batismo interessante é que devido àquela movimentação de pessoas, aquela quantidade imensa ali que estavam chegando para ouvir a mensagem de João Batista, chegaram os saduceus e os fariseus, que eram duas seitas que existiam naquele período, no caso, em que Jesus esteve ali no caso, entre nós. E o que João Batista fala para eles, pessoal? Chama eles de raça de víboras. E por que esse tipo de tratamento, pessoal? Porque João Batista tinha plena consciência de que aquelas pessoas ali, desses dois grupos, os saduceus e os fariseus, eles não estavam indo ali com o intuito do arrependimento dos seus pecados, né? Então, assim,
essa, a meu ver, é a principal ideia que nos traz o batismo, pessoal. O batismo ele traz uma ideia de você mudança, de mudança de vida, né? Ou no grego, como a gente chama, a metanoia, né? Ou seja, você pensava de um jeito e agora você começa a pensar de uma outra forma diferente, no caso, já que o evangelho ele fez morada em você. Isso não significa que você não vá mais pecar, que você não vá mais fazer nada de errado, porém, o Espírito Santo ali dentro de você, ele age nesse sentido, pessoal, de você buscar evitar o pecado, ou seja, não que você não vá mais pecar, mas é uma situação em que você não vai mais sentir aquele prazer que você tinha anteriormente nisso, pessoal. Nesse sentido, é que apesar de eu, por exemplo, vim de uma tradição onde se bate, tanto católica como presbiteriana, de fazer batismo quando a criança é pequena, eu pessoalmente entendo que o mais correto seria o batismo já da pessoa mais adulta, no momento em que ela soubesse, digamos assim, a razão daquele ato. Porque simplesmente alguém jogar uma água na sua cabeça, é, ou, ou você ser levado, por exemplo, para ser batizado, por exemplo, pelos seus pais, pelos seus responsáveis, isso não quer dizer que você efetivamente resolveu andar com Jesus, ou seja, não ficou ainda externada a tua vontade do nascer de novo, né? Então, assim, naqueles saduceus e fariseus não havia essa intenção, né, pessoal? Então eu acho assim muito importante a gente refletir sobre isso, pessoal, porque hoje existem igrejas onde não se fala mais de pecado, né? A gente fala-se apenas, por exemplo, em dinheiro, também em milagres, né? Como se o milagre em si fosse o fim em si mesmo, né? A teologia da prosperidade, que é uma total heresia, porém não se fala na necessidade que o cristão tem de andar em santidade. E quando a gente fala isso, pessoal, a gente também tem que tomar no meu ponto de vista, um cuidado interessante pelo seguinte: é, a gente pode cair também naquele tipo de legalismo, né? Do tipo assim, achar que ser santo é não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, né? E na realidade, o que define se nós estamos em santidade, nós estamos buscando a Deus, pessoal? É quando, como está explicado no próprio capítulo 3 de Mateus, nós vemos ali que é quem produz frutos, né? E quais são esses frutos, no caso que Mateus estaria mencionando ali quando João Batista fala sobre a necessidade desses frutos, pessoal? A gente pode ver isso, por exemplo, em Gálatas 5, versículo 22. Ali fala amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. Então eu pergunto para vocês, pessoal, na vida de vocês, nesse momento, elas têm sido pautadas nesses frutos do Espírito? Então, repetindo, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, quando esses frutos são visíveis na nossa vida, então a gente sabe que estamos buscando santidade ali em Deus no caso. Agora, quando a nossa vida ela não transparece esse tipo de coisas, pessoal, então nesse sentido muitas vezes a gente tem que se questionar até que ponto, né, a nossa conversão é verdadeira de fato, né, no caso. Né, se apenas de repente não fomos apenas induzidos aí a uma igreja, né, achando que estamos, por exemplo, já convertidos. Eu, por exemplo, cito o meu caso, meu caso. Eu entrei para a igreja em 1990 e, por incrível que pareça, eu cheguei a fazer até uma procissão de fé e um batismo, sendo que durante um bom período eu considero que eu não era convertido, eu era mais uma pessoa que gostava daquele ambiente. Na época eu era um adolescente, digamos assim, um tanto solitário, muito focado às vezes nos estudos, em outras situações, porém, então assim, sem muitos amigos. Então naquele momento que eu entro para a igreja, é um momento que eu encontrei um ambiente favorável, no sentido assim, de pessoas que gostaram de mim, que me tratavam bem, etc. Porém, isso não é se arrepender dos pecados, pessoal. Ou seja, a verdadeira mudança é uma mudança quando você cai
de fato na consciência de que há uma necessidade de nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, né? Então é importante que a gente tenha essa noção, né, para que a gente não confunda as coisas, né? Então às vezes você pode estar ali dentro de uma igreja e achar que está simplesmente por isso você já é uma pessoa que está convertida ou que já teve um novo nascimento com Jesus, né? Ou achar que o simples ato simbólico ali do batismo já te deu o passaporte para o céu. Ou seja, essa é uma ideia equivocada que muitos têm no caso, né? Então é importante que a gente tenha essa noção, né? E isso é uma coisa que vai se externar na nossa vida do dia a dia através desses frutos do Espírito. É através dele, pessoal, desses frutos que podemos dizer que estamos trazendo o reino de Deus a essa terra. Porque muitos têm aquela ideia de que reino de Deus vai ser só a vida no pós-mortem, né? Então quando a gente morrer, quando houver a nova Jerusalém, né? Então ali estaremos na vida eterna com Deus ali no caso, e só aquilo ali que seria o reino de Deus. Pessoal, eu acho, na minha opinião, que essa é uma visão equivocada no momento em que o reino de Deus ele já começa agora, no aqui e no agora. Então nós que nos dizemos cristãos, nós temos que mostrar a esse mundo esse reino, no caso que dizemos existir, né? Então nesse caso é claro que nesse primeiro momento, nesse mundo que nós passamos de dores, de pandemia, de sofrimento, nós não temos ainda uma visão total do que será o reino de Deus quando houver a consumação dos tempos. Porém, é importante que desde esse momento agora, nós já tenhamos dentro de nós que o reino de Deus já começou. E em virtude disso é que o próprio João Batista ele era um verdadeiro profeta, no sentido de que ele já anunciava que o reino de Deus estava próximo, né? E ele denunciava as várias injustiças que existiam, né, pessoal? Então isso aí também, na minha opinião, é uma coisa importante de termos em mente, porque o cristão, ele é um inconformado. Inconformado não no sentido de que ele tem que ficar brigando com todo mundo, não. Mas ele não se conforma com as injustiças desse mundo, né? Então, infelizmente, hoje muitos têm uma ideia de que, por exemplo, alguém que fale sobre justiça social é comunista, é vermelho, está pregando contra o evangelho. Eu não penso dessa forma, pessoal. Tanto assim que se olharmos para a vida de Jesus, Jesus ele atendia tanto às demandas espirituais das pessoas como às demandas materiais. Então, por exemplo, quando o povo passava fome, muitas vezes o que ele fazia? Ele ia ali, multiplicava os peixes, multiplicava os pães. No casamento em Caná, ele fez multiplicar ali, no caso, o vinho que tinha acabado. Em muitos momentos, o que a demanda da pessoa era de libertação espiritual. Então ele expulsou demônios daquelas pessoas. Ele trouxe um alento para pessoas que estavam anos e anos ali totalmente desamparadas, num estado até moribundo assim, de existência. Então nesse sentido é que não faz, ao meu ver, sentido você querer colocar do tipo assim, isso aqui é material ou isso aqui é espiritual. Na realidade, o cristão ele tem que estar atento para todas as necessidades dos seus semelhantes, pessoal. E existem necessidades tanto materiais como necessidades espirituais. Infelizmente, a gente tem aquela ideia de alguns cristãos que às vezes vê uma pessoa passando uma fome ali no caso, praticamente com aquele estado de inanição, né, de desespero ali no caso, e simplesmente acha que só dando uma Bíblia ali para aquela pessoa, falando Deus te abençoe, ele já fez o seu papel. Enquanto que muitas vezes isso é mais um reflexo da nossa própria indiferença com relação ao sofrimento daquela pessoa. Então, paremos com esses tipos desses rótulos de achar que aquele ali é um cristão comunista, aquele ali é um fanático porque ele acredita em tais dons. Não, esqueçam esse tipo de situação. O que a Bíblia fala e nos exorta, e o Evangelho é muito claro nesse sentido, é que nós temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Então, assim, essa
esse batismo de Jesus, pessoal, ele traz muita significação nesse sentido. Ali começava o ministério de Jesus. A gente não sabe exatamente o que aconteceu da infância até os 30 anos, mas a partir desse momento, ali dos seus 30 anos, então Jesus começa o seu ministério, que iria durar mais 3 anos, né? E começou exatamente procurando o seu primo João Batista, né? E ali a gente aprende muitas lições interessantes, como alguma dessas que eu coloquei para vocês, né? E a principal é que devemos buscar santidade, né? E estar nascendo de novo, né? Pois sem arrependimento de pecado, sem uma consciência, né? E infelizmente, pessoal, hoje nós temos uma mentalidade no mundo de que culpa, você sentir culpa é algo sempre ruim. Nem sempre a culpa é ruim, porque se você for uma pessoa que não sente nenhum tipo de culpa, muitas vezes você é um cara, assim, digamos assim, amoral, porque você nunca vai saber reconhecer em você mesmo que você errou, né? Que aquilo ali deveria ter sido feito de uma forma diferente, que você machucou alguém, né? Então hoje muitos defendem que a culpa é uma coisa extremamente ruim, que ela só traz prejuízo, mas nem sempre. Na realidade, é importante que a culpa ela seja tratada de uma forma que seja de forma sadia. E o que quando eu coloco de forma sadia é que nós temos que entender que independentemente de acertarmos também, nós erramos. E esses erros, pessoal, eles não podem continuar ocorrendo, no caso, né? Sob pena de mostrar que nós somos seres indiferentes, né? No caso, somos tão altivos conosco, né? Que achamos que não temos nada a pedir desculpa para ninguém, que não temos que nos arrepender de nada na vida, e a gente sabe que a coisa não é bem assim, porque todo ser humano ele erra, né? E uma hora ele vai machucar, né? É, então, assim, é importante que nós tenhamos essa ideia, né? Para que sejamos humildes, né? Que é uma das principais características da nossa espiritualidade. Eu agradeço a todos. Se vocês gostaram do vídeo, poderiam dar um like aí no caso, ou até querendo se inscrever no canal. Muito obrigado a todos.